No vídeo de hoje do canal, atualizações do mercado da bola de São Paulo e, claro, essa história aí de SAF na base do tricolor. Então vamos perder tempo não, vambora pro vídeo. Então, a explicar um pouco sobre isso. São Paulo e Evangelos Marinakis já é um papo de alguns meses lá nos corredores do Morumbi. As partes já conversaram 2 vezes presencialmente, como trouxe o GE, Júlio Casares e o Evangelos, uma aqui no Brasil e a outra foi justamente lá na Europa, nessa viagem que o Júlio Casares fez. Recentemente, as partes já conversaram. O São Paulo, por sua vez, ele evita usar os termos venda de parte de Cotia ou SAF da base, como foi usado muitas vezes aí nas últimas horas, porque é uma outra parceria que eles buscam, eles tratam como um outro modelo de negócio bem diferente de só vender uma parte da base ou fazer uma SAF da base de São Paulo. Internamente, fala-se em uma parceria para poder aumentar poder de investimento e poder de captação de jovens para as categorias de base do São Paulo. A contrapartida para o Marinakis, que é o ponto que está sendo ainda discutido, mas seria então o lucro de venda de jogadores formados em Cotia e outros pontos discutidos que possam render dinheiro ao multibilionário também nessa parceria com o São Paulo. Então, praticamente tudo que render Cotia vai uma porcentagem também para o Marinakis, que seria o sócio investidor dessa parada toda praticamente. A sociedade, entre aspas, seria 40-60, pelo que eu tenho de informação. 40% Marinakis e 60% São Paulo, mas isso ainda não está batido, não está 100% que vai ser exatamente assim. Mas tem, então, essa possibilidade da parceria que envolve este cara que está aí na tela, Evangelo Marinakis. E aí entram vários pontos envolvendo isso, né? Então, eles querem investir em boa captação para a base de São Paulo, melhor captação de atletas para a base do São Paulo, para conseguir, de fato, ampliar essa busca e formar grandes jogadores com uma fórmula semelhante ao que faz hoje o Palmeiras, mas é um outro trabalho com o João Sampaio, que é um cara muito competente também, e eles querem também ampliar a estrutura de Cotia, que já é um baita CT. A gente vai trazer uma série essa semana na Bancada Tricolor, Cotia é Minha Vida, onde a gente fala um pouco da base de São Paulo, a gente mostra também as instalações, e já é sensacional, já é muito grande, mas eles querem ampliar ainda mais o CFA de Cotia, o Centro de Formações, e investir em métodos e em ideias para conseguir formar melhor seus jogadores. Valores, cifras, ainda não está firmado isso também, e claro que a gente sempre fica com o pé atrás com as informações que parecem boas demais para serem verdade, mas quando você pergunta para as partes envolvidas, de fato, esse é o valor que é dito internamente. 100 milhões de dólares, 600 milhões de reais é o valor que o São Paulo quer chegar com Marinakis para a venda, então, de 40% das ações ali que serão feitas em Cotia. Então, é uma forma, é um modelo de negócio diferente que o mercado brasileiro tem hoje, não há essa forma de negócio hoje no mercado brasileiro, e é um nome que o São Paulo está bastante interessado, então, em ter perto, em ter essa parceria. Além disso, e aí claro que isso é algo com o tempo, é um processo, ele também promete uma possibilidade de cooperação esportiva em uma parceria com o time principal, tanto para lançar jogadores, que aí é algo natural da base, não é que é algo à parte, já é assim natural você formar bons jogadores, você vai usar esses mesmos na base, mas também a possibilidade de investir em chegadas aí de novos jogadores, fazer aquele faz-me rir, aquele agrado também para o torcedor são paulino por parte do Marinakis, mas é uma possibilidade bem quente. E aí você pode abrir o leque pensando mais à frente que ele poderia ser um eventual comprador de uma SAF do São Paulo daqui a 5, 6 anos, quando for um pouco amadurecida a ideia, mas de fato é uma parceria que o São Paulo está buscando por ele. Aí o ponto de vista vai de cada um, mas eu, a priori, vendo isso e vendo valores e esse modelo, e de novo, tendo esse pé atrás de que tudo parece muito bom para ser verdade no São Paulo Futebol Clube, me parece algo muito interessante também, porque você amplia a base, então você vai estar correndo ali na mesma direção que hoje os grandes clubes pioneiros estão correndo, então você revela bons jogadores, consegue aí parceria para bons jogadores, mas também tem esse lado, portanto, de você poder ter o Evangelos Marinakis como um eventual investidor da SAF do São Paulo. Bora apresentar para vocês. Eu comecei a prestar atenção quando o fundo foi aprovado no Conselho. Lembram-se da declaração do Júlio Casares? O Júlio Casares hoje é o mecenas do São Paulo. Os empréstimos todos estão no nome dele. Sim, perfeito. Ele avaliza, Perfeito. Está no nome dele. Então, uma coisa é eu chegar para vocês e falar assim, olha, o Arnaldo tirou de vocês três, é uma trinca. Vocês vêm e falam, massa, a gente está precisando de um dinheiro para investir num negócio. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o dinheiro no banco e depois vocês me pagam. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu confio em vocês. E é isso que o Casares fez para sustentar o título da Copa do Brasil. E o fundo, ele vem para te livrar o São Paulo, não são de
Não é das dívidas com o ACET, que é brutal, Também. o empresário. Não, é para tirar do banco. E tirar o nome dele É óbvio, automaticamente. ele falou isso. Faz sentido. Ele falou isso. O fundo não é um fundo de 800 milhões para pagar a dívida toda. O fundo foi articulado para que o São Paulo tenha um respiro, pare de pagar juros muito alto Para banco. E para automaticamente, é um projeto de poder, tirar o Júlio Casares como avalista disso. Então, ele vai lá atrás criando fatos novos, legais, vamos estruturar a base, abre o CT para a base, vamos fazer o projeto centenário, o fundo foi aprovado e o déficit vinha comendo ele. E ele sabe que se não aprova o fundo, ele vai perder a casa dele. Não é que vai perder, entenda, no sentido figurado. Claro. Dá o patrimônio dele, pessoal, nisso. O que mostra como o São Paulo Futebol Clube ainda é um feudo. Ainda é um feudo. Ah, sem dúvida. As coisas que se definem lá, neste lugar, com essas 300 pessoas. Então, percebam a cronologia dos fatos. Né? São Paulo ganha o título da Copa do Brasil, vem um monte de notícia boa. Agora sou rival do Allianz Parque, vou fazer show também, aumentei as minhas receitas. Só que o custo da Copa, de não vender ninguém, lembra? Sim. Lembra, pô? Sim. Tá aí no déficit. Que é mais ou menos não vender ninguém, né? Porque depois, no fim das contas, vendeu o Beraldo. E era uma grana. E aí... Lá atrás. Então, Sim, vendeu. Mas depois da Copa do Brasil. O que fazer daqui pra frente? Isso. Urge, imediatamente, seu Júlio Casares, não sou ninguém, nada ninguém, mas imediatamente eleger um responsável pela comunicação financeira do São Paulo. Escolhe lá um notável dentro do feudo, né? Um capitão feudal, como é que chama? Quando tinha lá o... Senhor feudal. Um senhor feudal. Escolhe um do senhor feudal, deste grupo dele, fala, você vai ser o responsável pela comunicação. O fundo, ele não se importa de falar. Entendeu? O fundo, quanto mais democracia, quanto mais transparência, melhor para quem está pondo dinheiro no fundo. O cara precisa saber o que está acontecendo. Quanto menos intramuros, melhor. É óbvio que nem tudo você vai falar. Mas vamos lá. Agora é a hora do PowerPoint, presidente. Agora é a hora do Fala Casares. Agora é a hora de eleger uma pessoa. Agora, se ele eleger uma pessoa e essa pessoa for muito bem, pode ser que inviabilize o projeto político dele lá na frente. Então, ele mesmo chama o responsável financeiro. Ou do Paulo. Carlos Belmonte. Exato. E todos expliquem quanto já arrecadou o fundo. Talvez isso possa falar quantas mesmo, promissórias né? Talvez seja sigiloso, né? Pode. Falar o quanto arrecadou. Talvez. Pode, não tem. Tá, o número tá aí. O número final, né? Não. Se você pegar o balanço do São Paulo, você vai ver a dívida bancária no curto prazo. O número tá lá. Entendeu? É dizer, olha, é igual a vaquinha da Gaviões. Faz um hot site, põe lá. Este mês quitamos X dívidas bancárias. X dívidas bancárias. Cara, mas ele precisa explicar, porque senão começa esse negócio. Putz, ele vai... Mas antes de vai começar aumentar... a rodar, ele necessariamente ele precisa explicar tudo o que aconteceu em 2024. Sim, mas isso... Antes de sair de férias e ir pra praia. Claro, mas porque o balanço... senão não começa 2025. O balanço vai mostrar isso. Mas tudo bem, o balanço vai ser divulgado lá na frente. Em abril. Mas a cada 3 meses a gente fica sabendo. Você precisa comprar borracha para começar o ano que vem. O que está acontecendo agora, só pegando o cara do Arnaldo, queria ouvir o Arnaldo, é que o São Paulo vai entrar em férias com uma situação não resolvida. O cara vai entrar em férias, é como se o cara entrasse de férias coletiva na empresa e a última conversa dele com o chefe dele, o chefe falou assim, a situação está difícil ano que vem, a gente não sabe como é que vai ser, mas tira férias aí, depois a gente pensa nisso. Você entendeu? Ele está saindo de férias desse jeito. E o time também, dentro de campo. Esse que é o plus. O time foi mal nas últimas rodadas. O time não sai de campo aliviado e vamos pensar no ano que vem. O São Paulo sai de campo tenso. Pressionado. Vai para as férias tenso. E, assim, né, e a permanência do técnico teve um momento que parecia que não rolaria, essa renovação do elenco, a falta do lateral esquerdo, Rafinha agora renovando por 3 meses. O futebol está andando no que é possível nesse período. Lá, pré-temporada dos Estados Unidos e tal. Porque o futebol não para, não tem essa. Agora, até o time voltar a jogar futebol, se reapresentar das férias,
é aquilo, muita briga vai acontecer nas internas, né? E se quiser apagar esse fogo, o Casares tem que falar. Pode ser uma estratégia também ele deixar o fogo no parquinho colar, para ver quais serão os sobreviventes. Agora eu vou fazer... Às vezes eu tô aqui meio de papel de torcedor de arquibancada que eu tenho... O torcedor está se perguntando agora, quem abre mão do quê? O futebol vai dizer, ok, eu estava pensando em gastar mais, eu vou me enquadrar, ou o fundo vai falar, gente, vamos aumentar um pouquinho aqui, porque senão os caras vão sofrer. O que acontece agora? Quem que vai ter que abrir mão um pouco da sua convicção? É o fundo que vai ter que aumentar um pouco, ou o fundo não pode mais? Não pode mais, está aprovado em conselho. Fechado, né? Tá Teria aprovado que, isso. teria que fazer um outro fundo. Um adendo. Tem que ser discutido antes. Isso aqui eu não me conformo, porque para livrar o São Paulo das dívidas bancárias, que são as mais caras, os juros é muito alto, o São Paulo paga mais em juros do que pagou em investimento em Cotia e tal, né? Lembra desse dado? Vocês lembram desse dado? Para que isso fosse aprovado... E contratações. Investimento em custo de Cotia isso, e contratações. Os juros são... Então, assim, as pessoas... O fundo, o que é um fundo? Somos nós aqui. Então, ó, a gente se reúne lá, ó, nós somos o fundo, o nome do São Paulo é Galápagos, o nosso é o Gordápagos. Fundo Gordalápagos, somos nós aqui. Então, vamos lá. Nós vamos resolver o problema... Com Galopo, hein? Vamos resolver o problema da dívida bancária do São Paulo. Beleza, beleza. Nós vamos, então, eu vou colocar 10, o Arnaldo 300, porque tem muito, o Tira mais não sei o quê, o Veto, beleza. Fechou aqui, toma aqui o dinheiro, Casares. Só que é o seguinte, você vai remunerar a gente com os juros mais baixos de mercado e você é obrigado a... Nós vamos quitar as dívidas bancárias, vamos tirar do seu nome as dívidas bancárias, só que se você estourar e gastar pra caramba... A gente pega a grana de volta. Na prática, o que o Marcinho está falando é isso. É a folha de pagamento do futebol do São Paulo, que é o que interessa para o torcedor, porque talvez ele comece aos poucos a prestar atenção. Se o departamento de futebol é responsável por 40% do déficit, ele começa a reparar mais uns 60%, começa a implodir esse clube social, que é o que o torcedor tem que fazer. Implodir esse clube social, ou abri-lo, ou implodir. Essa é outra conversa. A folha de pagamento do futebol de São Paulo hoje é 18 milhões de reais, cerca de 18 milhões de reais. É a nona do país. Nona folha de pagamento do país. Para se adequar ao fundo, ela tem que ser reduzida mais ou menos em 1,5 milhão. Então a folha de pagamento de São Paulo em 2025 tem que ser 16 milhões e 500, uma coisa assim. O que colocaria o São Paulo na segunda página da tabela, 10º para baixo, no gasto com o time de futebol por mês. Isso é o que o torcedor se preocupa. É quando ele sabe que... como é que está a concorrência. No início da nossa conversa aqui. Para onde está indo o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras, ou loucos como o Corinthians, ou SAFs, outras tal, não sei o que lá. O torcedor fica... Mas vale a pena... Para o torcedor imaginar que vale a pena a médio prazo, o idealizador, o comandante do clube, ele precisa ser muito claro. E ele nunca foi tão obscuro como nessa... Porque o que vai acontecer é o seguinte, vai ter São Paulo e Corinthians, aí a narração é a seguinte, lá vem Pogba, domina pelo lado direito, vai pro campo de ataque, cruzou na área pra Depay, de calcanhar, que golaço! E aí a torcida na hora grita o quê? Ei, Fidique, vai tomar caju. Aqui o São Paulo, antes de assinar o acordo, não pensou nessa questão do valor, 350 não vai dar, o São Paulo gasta 340 milhões, né, com futebol, seria até 10 milhões a mais do que os gastos com futebol nesse ano de 2024, mas a notícia que veio, né, numa live com o nosso companheiro PVC, da qual participou, inclusive, o nosso querido Paulo Massini aqui do Band Esportes, ele trouxe essa informação apurada por ele, que na reunião o São Paulo quis elevar esse teto, porque chegou à conclusão que esse teto é muito baixo para o time se manter competitivo na temporada 2025. Porém, por que se chegou a essa conclusão só agora? Né? E o São Paulo não brigou por um valor maior? Tá esquisita essa história, e é fundamental que o presidente Júlio Casares
venha a público esclarecer. O São Paulo realmente agora está tentando aumentar esse teto. O que o pessoal do Fundo Galápagos acha sobre isso? Mas isso já está assinado, Maurício? Já está assinado o acordo? O acordo, fundo, sim. Inclusive o dinheiro está sendo... Já está? Não entra captado. em vigor em janeiro agora? Não, mas o dinheiro está sendo captado. Está sendo captado. O que entra em vigor é o exercício de 2025, onde o São Paulo terá que gastar até 350 milhões com o futebol. Pode estender isso se houver uma receita extraordinária, por exemplo, uma venda de um jogador. Mas esse teto é justamente para o São Paulo ter, ao final do ano, um superávit. Mas a venda de jogador entra no fundo de investimento também. Claro, que está pagando a dívida imediata também para ter participação em venda de jogadores. Sim, mas se você tem, se você tem um mercado muito bom de vendas, daí o São Paulo tem argumentos para poder esticar um pouquinho a corda. Mas enfim, fundamental que o presidente Júlio Casares venha a público, convoque uma entrevista coletiva, não exclusiva, né? Coletiva, para que todos os órgãos de imprensa que fazem jornalismo possam ir e fazer as perguntas que os torcedores querem fazer. O fato é que, em princípio, um plano de austeridade, de pagamento de dívidas é uma coisa positiva, né? E me parece um valor de 350 milhões... um valor importante para o São Paulo conseguir, com inteligência, manter um time competitivo na temporada 2020. Eu tenho duas coisas que são pouco debatidas e isso me incomoda um pouco. Primeiro, o Carlos Belmonte não pode estar nesse cargo, pelo estatuto do clube, e ele está. Porque ele é um conselheiro. Exatamente, e ele está já numa segunda gestão do Júlio Casares e não acontece nada. O Conselho do São Paulo fica em silêncio e a mídia segmentada do São Paulo também, que cobre o São Paulo. O Belmonte dá cartas sem poder estar participando. É uma vergonha que isso aconteça. Ninguém fala nada. Ninguém pergunta isso para ele. Ninguém pergunta isso para o Júlio Casares. Jornalista. Ele participou de uma live um dia que eu achei um negócio assim, eu não sou modesto, eu sou muito bom no que eu faço. Eu sou um cara de gestão. Mas que isso? Cara de gestão aonde? Olha a gestão do futebol de São Paulo. Estava atrasando salário agora. Não tem coisa pior no futebol atual que atrasar salário, certo? Não tem. Porque o jogador, ele derruba a gestão à míngua. O jogador, ele fala assim, o atual jogador, em qualquer sistema, do jeito que é a lei para ele hoje. Se eu não jogar aqui, eu vou jogar em outro lugar. Essa que é a realidade. É assim que eles pensam. Então é o seguinte, o São Paulo tem que tomar muito cuidado. Eu já tinha trazido aqui a informação e, repito, no dia 12 de outubro eu participei de uma entrevista com o Muricy Ramalho, que é testemunha disso, e eu perguntei para o Muricy, como é que você vê essa questão do fundo com uma limitação orçamentária no futebol? A resposta do Muricy. Eu acho que isso é importante ser debatido. Por quê? Todos os outros times que a gente tem conhecimento vão investir muito no futebol. E o São Paulo vai ficar parado? São Paulo é feito de títulos. São Paulo Futebol Clube. E aí como é que fica? Então tudo bate agora com essa questão do departamento de futebol. E outra, se a informação do PVC não tivesse um fundo de verdade, haveria nota oficial? Se não tem problema nenhum, não tem que ter nota oficial. Qual o significado da nota oficial do departamento de futebol? E quando eu uso... Óbvio que existe uma divergência, né? Agora, entregar o departamento de futebol na mão de um cara que não poderia estar lá, cadê o São Paulo? Um clube de vanguarda, conselho deliberativo, né? Sacrossanta sala. Cadê o São Paulo? E parece ser um estranho também. Pessoal, é o que o Tironi comenta bastante, né? A comunicação do São Paulo é péssima. A verdade é essa, né? Essa agora a notícia é pelo Gabriel Sá, que tem um magnata grego, que eu vou ficar devendo o nome dele, porque eu realmente ainda não me liguei no nome, mas que tem participação no Forest, comprou o Rio Ave em Portugal, também tem participação em outras equipes de futebol, Olympiacos da própria Grécia, e o cara tá interessado na SAF do Vasco e parece também na base do São Paulo Futebol Clube. Então o São Paulo venderia, 40% da base para esse empresário. O valor que está sendo dito aí é 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares hoje, o dólar tá R$6, né? Então pagaria grande parte da dívida. Mas assim, o negócio em si é muito... É como tudo está sendo feito desde esse lance do FDIC no São Paulo. É muito nebuloso, né? Você não tem informações... Você não sabe se é só 40%, se é 100%, como é que vai funcionar. Vai ter um dono à base do São Paulo, você de Cotia lá. Cara, é muito esquisita a história. É muito esquisita. É o que tem sido dito por Tironi, Arnaldo e todos os comentários que falam do São Paulo, né? Maurício Barros e os papos da mídia em geral. O Casares tem que sentar e se posicionar e tirar a dúvida da mídia, né? Dos torcedores, né? A gente entende aí que, pelo jeito, o combo foi forte.
foi bem grande, porque assim, o desespero na atuação do São Paulo, a rapidez com quem é atuado, tanto com relação a FDIC, com relação a parceiros, tem sido muito rápida. Então, assim, o negócio tá muito esquisito. Foi dito aí que foi feita uma reunião às pressas para abafar a situação do Belmonte aí, que votou errado. No caso do próprio FDIC e tal, que poderia sair. Então, assim, os bastidores de São Paulo não tá essa belezura, não. O Belmonte que passou aí, essa semana aí, fazendo entrevista atrás de entrevista. Agora o Zibaldia também fez uma entrevista pro Bola da Vez. Então, assim, tem que ser exposto, né? O que tá acontecendo, o que vai acontecer principalmente. Né? Vai entrar esse dinheiro do FDIC. O São Paulo aí tem um futebol que gasta 340 milhões de reais. Vai ter 10 milhões de reais para gastar em futebol. Cara, será que ninguém, quando sentou lá e analisou, falou, pô, não vai dar? Sabe? Então, assim, cada vez mais você vê que é muito amadorismo, né? Quando o Belmonte fala que ele é o cara, ele não é o cara, é longe de ser o cara, com todo respeito. São Paulo, sim, obteve ganhos dentro de campo, mas fora de campo aí, financeiramente, cara. Sabe? Então, o Casares é só da boca pra fora, em grande parte. Porque, tudo bem, a parte que ele falou, não, queria que a gente ganhasse títulos primeiro, pelo tempo que a gente tá sem título, beleza, mas demorou demais pra tomar essa atitude. E assim, não ter vídeo de jogadores de 2023, tudo bem que impacta em 2024, mas poxa, você aumentou receita lá, trouxe live mode, trouxe não sei o que, trouxe não sei o que lá, trouxe patrocínio, e você continua com rombo gigante, você não consegue se planejar, se provisionar com relação à temporada. Então assim, é preocupante, né? E com o fundo de investimento você tem que, não tem essa de não vai dar. Tem que dar, vai dar. E será que com essa diretoria, será que com essa gestão eles vão conseguir? Essa que fica a dúvida. Simples assim. Então, e na verdade esse dinheiro do fundo de investimento, que é o que parece ter captado bem, ele só vai vir para pagar, amortizar, pagar as dívidas bancárias. Né? Você ainda tem outras dívidas aí. Sabe? Então, não é tão simples o cenário para o São Paulo. E aí você vê os outros clubes aí se movimentando, né? Vão se contratar. O Palmeiras aí dando 9 milhões pelo Facundo Torres, nossa. Mas tá lá, injetando capital. O Flamengo vai trocar de presidente agora, então talvez tenha uma janela um pouco mais tímida, tenha mais forte no meio do ano. O Botafogo tá perdendo muitos jogadores, né? Mas vai trazer outros. Então, assim, o torcedor do São Paulo, a gente fica... O Corinthians tá falando em Pogba. Rumo aos 3 bilhões, mas tá nem aí com a hora do Brasil. Aí você também tem que saber se você quer que o Corinthians ou não, entendeu? Eu não quero, mas também será que essa gestão vai ser capaz de lidar com essa situação? Então assim, é complexo. O cenário é complexo, sabe-se lá dentro que tem que reduzir a folha, então o Belém já saiu. O futebol mexicano tá interessado no Jandrei. Você tem a Arboleda aí sendo oferecido, porque ele tem um salário, tudo bem, 600 mil, acho que não é dos maiores, mas está sendo oferecido. O Luciano também, fala-se que não querem vender o Luciano, mas rezas para vender o Luciano. Então o São Paulo vai ter que se desfazer de jogadores importantes também. Não cai nessa ladainha, não. Claro que o grande foco, né, o grande objetivo de venda do ano passado, já tô até falando ano passado, né, que a gente tá no final de 2024. Já falando de temporada de 2025, já falo em ano passado, que de graça. Era o Pablo Maia, mas o Pablo Maia se machucou, né? E aí a questão é como é que ele vai voltar pra esse ano. E outra, você tem um jogador que tem recebimentos também bons, o Luan tá voltando. Então o São Paulo tem que reduzir muito o elenco. E o movimento pra isso ainda é muito tímido. Você só sabe hoje de Raí Ramos e Matheus Belém. Você sabe que outros jogadores aí, o Rodriguinho, tem interesse do Vitória. O Moreira pode ser inserido numa negociação pelo Wender, porque o Porto agora vai fazer jogo duro. É lógico que vai fazer jogo duro, é São Paulo, né? É novela. E não sai essa confirmação. Não, mas tá tudo certo com o Wender. Mas não tá tudo certo com o Porto, né? Então, é complicado. Não vai ser fácil pro torcedor. E principalmente porque a gente tem essa desconfiança com relação a essa gestão. Teve coisas boas, mas assim, esse ano, pelo jeito, eu tô bem curioso. Vai ser o que balança assim, arrasa quarteirão, né? Até porque você ainda não tem perspectiva de nenhuma venda. A gente tá falando de 15 de dezembro, né? Falava-se que o Bahia viria com uma proposta pelo Nestor, até agora nada. Assim, tem jogadores, né? Tem jogadores pro São Paulo se desfazer. E contratar, se vier, acho que só o Wendel, eu acho que já seria uma vitória, porque eu não vejo o São Paulo, infelizmente, muito mais forte. O ideal é que viesse um lateral direito ainda, né? Que o Rafinha fica até o final do Paulista. Mas, no momento, sem novidades, né?
Então é isso, a gente esperar, aguardar, acompanhar para ver o que está acontecendo, principalmente com essa questão da base. Acho que teremos novidades, sempre temos novidades, todo dia tem uma novidade, né? E avaliar e torcer para que seja melhor para o São Paulo nesse momento. Mas não dá para criticar ou aplaudir que a base está sendo vendida se você não sabe como serão os termos, como vai funcionar isso. Do mesmo jeito, até o próprio FDIC, né? A gente ainda, tudo bem, tem informações por alto, mas porque você tem cláusulas confidenciais, mas cara, você está falando por um público-alvo ali de quase, sei lá, 15 milhões, 20 milhões de torcedores. Então, eu acho que tem que ser rapidamente ser feita uma entrevista, uma coletiva junto ao Júlio Casares e, por que não, a representante do fundo, para tirar as dúvidas e para que a coisa fique mais clara, porque assim, clareza é algo que não existe na comunicação do São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer pegar nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele like alto, ok? Saudações tricolores, um ótimo domingo a todos e valeu!